E aí, galera, tudo bem? A gente dá continuidade aqui às nossas aulas de circuitos eletrônicos e analógicos e na aula anterior a gente discutiu sobre uma variação da célula básica de ganho, que era basicamente colocar uma resistência de degeneração no nosso amplificador fonte comum e estudar como que isso impacta tanto a resistência de saída quanto o ganho intrínseco e como que a presença de uma carga afeta o ganho dessa nova célula. E a gente viu que o resultado disso era aumentar significativamente a resistência de saída da célula de ganho, mas o impacto no ganho intrínseco era nulo. E quando a gente colocava uma carga, como a gente aumentou a resistência de saída do nosso amplificador sem aumentar o ganho, o impacto disso era reduzir o ganho global da célula como um todo, né? Mais do que a gente teria feito só com a célula básica de ganho. Né? E aí eu levantei a questão no final da aula, que era, então como que a gente pode aumentar o ganho da célula básica? Ou seja, como que a gente pode modificar a célula, né? Criar uma nova célula de ganho, que tenha um ganho intrínseco bem maior e talvez também, né, quando a gente colocasse alguma carga, um ganho global da célula como um todo maior do que a gente teria com a célula básica. Porque se eu não tiver ninguém, eu não vou ficar preocupado em modificar a minha estrutura, usaria apenas um amplificador, fonte comum, um emissor comum para todos os meus projetos. Né? E não é bem isso que a gente faz na realidade. Então, a discussão aqui é o seguinte: então, se a gente olhar para a nossa célula básica de ganho, né, a gente já viu que colocar resistência de degeneração, apesar de ter vantagens, né, como estabilidade térmica, não melhora ganho. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Então, o que a gente sabe é que a célula básica em si, ela é representada na sua saída como uma fonte de corrente controlada e a resistência de saída do transistor. E quando eu considero a minha carga, o que eu tenho é a adição de uma nova resistência. Aqui eu vou colocar um RL e não o RO do transistor, porque eu estou pensando numa carga genérica, beleza? Então, se eu quero fazer com que o ganho, que na verdade é menos GM vezes RO1 em paralelo com RL, aumente, se eu quero aumentar esse ganho, o que eu preciso fazer é pensar em como mexer nessa equação. Né? Existem várias soluções, né? Mas duas soluções interessantes são o seguinte. Primeiro, talvez introduzir um buffer de corrente entre a minha célula e a minha carga. Se eu fizer isso, o que eu estou ganhando? O buffer de corrente vai fazer com que a fonte de corrente controlada aqui seja a mesma na saída que a minha carga enxergue. Mas a impedância de saída da minha célula pode ser elevada significativamente. Né? Então, eu conseguiria manter a minha fonte de corrente, ou seja, meu ganho de corrente, e aumentar significativamente a resistência de saída da célula aqui. Ou seja, esse termo aumentaria, né? E, obviamente, o paralelo teria um valor maior. Logo, eu iria aumentar o ganho em alguma porcentagem. Beleza? Isso é uma solução. Uma outra solução seria modificar a estrutura da fonte de corrente para a gente poder aumentar a impedância de saída. Ou seja, ter uma resistência de carga que seja maior do que a resistência de saída de um transistor apenas, que é a resistência de saída do espelho de corrente. Beleza? Se eu conseguir fazer isso, eu também estou elevando este termo da equação. Ou seja, o paralelo de novo aumenta. Então, se eu fizer as duas coisas de forma individual, eu vou ter um aumento de ganho. Se eu fizer as duas coisas em conjunto, eu posso ter um aumento de ganho ainda mais expressivo. Beleza? Então, essas são duas soluções bem típicas. E nessa aula, a gente vai abordar a primeira situação, né? Como que a gente pode introduzir um buffer de corrente. Né? Aqui, de novo, é a ideia do buffer de corrente, ou seja, colocar um elemento entre a célula de ganho e a minha carga, de forma que eu não altere o ganho de corrente, mas altere a impedância de saída da célula. Beleza? Esse é o objetivo. O interessante é que nas primeiras aulas a gente já discutiu, né, que os amplificadores base comum e gate comum, eles são buffers de corrente. Então, talvez cascatear uma célula de ganho, uma fonte comum, um emissor comum, com esse tipo de amplificador, produza esse efeito que a gente quer. Beleza? Então, para isso, a gente vai agora dar uma revisada na estrutura
desses dois tipos de amplificadores, né, do base comum e do gate comum, e entender como que eles podem operar a nosso favor, beleza? Bom, a gente começa com uma análise do amplificador gate comum, beleza? Então, esse é um desenho típico dele, né, do gate comum. A ideia é que ele tenha na sua base uma tensão de polarização que, para análise de pequenos sinais, a gente pode considerar como um terra, né? Então, toda a nossa dedução vai ser baseada nesse segundo desenho, né, onde o gate está no terra. Eu tenho uma resistência de fonte que eu estou considerando, que a gente vai ver que ela é importante, e eu estou considerando uma resistência de carga. Vocês podem me perguntar, mas Thiago, antes você tinha feito toda uma análise de circuito intrínseco, né, sem carga e tudo mais, mas o gate comum e o base comum, eles são classes de amplificadores que a gente não pode ignorar nem a carga e nem a resistência de fonte, a resistência de entrada dele, na hora de deduzir as suas equações, porque elas variam, né? Os parâmetros do amplificador variam com esses termos, beleza? Então a gente vai considerar dessa forma. Então vamos lá. Esse é o modelo de pequenos sinais e inicialmente a gente vai calcular a resistência de entrada, beleza? Então, para calcular a resistência de entrada do amplificador, o que eu fiz? Eu tirei a minha fonte original, beleza? E apliquei na entrada do amplificador uma fonte externa chamada Vx, e o objetivo dessa análise é calcular Ix, beleza? E se a gente fizer Vx sobre X, aí sim a gente tem, por lei de Ohm, a resistência de entrada. Bacana? Bom, então o que eu sei? Eu sei que a corrente X, ela entra nesse nó, né? Aqui. Ela tem que se somar com a corrente I e vai produzir uma corrente que vai subir aqui, que é o IRO, beleza? Então, Ix mais I tem que ser igual a RO. E eu sei que I vai ser Vx, que é a tensão nesse nó aqui. Na verdade, vai ser menos Vx sobre 1 sobre Gm. Isso tem que ser igual a Vx menos, vou chamar aqui de VO, vou chamar esse nó aqui de cima de VO, sobre RO, beleza? Agora, como a corrente de gate do MOSFET é zero, a corrente X que entra no nó de entrada tem que ser a mesma corrente X que sai aqui, beleza? E aí eu sei que VO tem que ser igual a Ix vezes RL. Logo, essa equação fica Ix menos Vx Gm igual a Vx menos RL Ix sobre RO. Bom, então já tenho aqui uma equação que depende só de x e de Vx, e a partir desses dois termos, né, eu consigo calcular minha resistência de entrada. Eu não vou fazer todas as etapas dessa dedução, né, bem simples aqui para frente, mas o que a gente vai encontrar é uma resistência de entrada que é igual a RO mais RL sobre 1 mais GMRO. Agora, eu posso fazer uma simplificação, né? O Cedra usa essa simplificação aqui de considerar que GMRO é muito maior do que 1 em basicamente todas as deduções que vão ser usadas nessa disciplina, né? Então, se a gente fizer essa consideração, né, a gente pode aproximar a resistência de entrada por essa equação, que é um pouquinho mais simples. O que ela nos diz? Ela fala que a resistência de carga ela vem refletida para a entrada do meu circuito, escalonada para um fator que é GMRO, né, que é exatamente igual ao ganho intrínseco da célula básica de ganho, né? Agora, se eu tiver uma resistência RL finita, né, e essa resistência for menor do que GMRO, significa que a minha resistência de entrada é um valor muito baixo, né? Então eu teria uma resistência de entrada muito baixa, que é uma característica do Common Gate, né? Agora, por outro lado, se eu tiver uma resistência de carga infinita, ou seja, estiver analisando a minha célula de uma forma a vazio, né? A resistência de entrada, obviamente, ela tem que ser infinita também, beleza? Então ela varia de acordo com a carga. Bacana? Agora, a gente pode calcular também a nossa resistência de saída. Então, para isso, a gente vai reconsiderar a nossa fonte de sinal, né? Como eu já comentei, esse tipo de circuito, como a gente viu, né? A resistência de entrada depende da carga, assim como a resistência de saída vai depender da fonte. Então, não posso ignorar a resistência de fonte ali não, beleza? E aí eu vou aterrar o meu sinal, meu VSIG vai ser aterrado. Se vocês olharem agora para o último circuito, vocês vão perceber
que ele é exatamente igual ao circuito que a gente usou para deduzir a resistência de saída do amplificador fonte comum com resistência de fonte. Ele é exatamente igual. Obviamente, ele vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, eu não vou repetir a minha dedução. Na aula passada a gente fez isso, né, passo a passo. A resistência de saída vai ser igual ao RO do transistor, mais a resistência de fonte, nesse caso, né, da fonte de sinal, mais GM-RO RS. Beleza? Bacana. Se eu considerar aquela aproximação de GM-RO ser muito maior do que 1, eu posso simplificar um pouco essa equação, né, encontrar que ROut aqui vai ser aproximadamente 1 mais GM-RS, né, visto tudo vezes RO, ou até simplificar isso ainda mais e falar que o ROut é aproximadamente GM-RS-RO. Beleza? É só uma questão de simplificação. É interessante para deduzir algumas coisas daqui para frente, mas nada impede que vocês utilizarem a equação completa. Não tem nenhum problema. Bacana? De novo, né? A resistência da fonte ela aparece refletida na saída, então ela não é desprezível, né? E é interessante ver que em relação a uma célula básica de ganho, né, a resistência de saída é bem grande, né? Tão grande quanto se adicionar uma resistência de fonte na célula básica. Bacana? Vamos para frente. Se a gente considerar agora uma análise semelhante com um amplificador base comum, né, a dedução é basicamente igual, não vai mudar muita coisa. A questão é que agora a corrente de base não é mais nula, né? Isso deixa as equações um pouco mais chatas, mas a filosofia é exatamente igual. Então, eu tenho uma corrente IX sendo injetada aqui no meu circuito, né? De novo, eu tirei a minha fonte, né? Eu eliminei minha fonte, apliquei uma tensão externa diretamente na entrada do meu amplificador. Estou querendo saber qual é a corrente X que essa fonte fornece. Então a corrente X entra no nó de emissor aqui. Eu vou ter uma corrente IE sendo fornecida aqui, né? Sai uma corrente IRO aqui, né? E aqui em cima, para o outro lado, eu vou ter uma corrente diferente, né? Por quê? Enquanto aqui eu tenho IE, aqui eu tenho alfa e E, né? Saindo aqui. Logo, a corrente que sai do meu circuito não é mais a corrente X. Ela vai ser igual à corrente, né, essa corrente IO aqui, ela tem que ser igual à corrente IRO menos alfa IE. Beleza? Então ela vai ser bem diferente. Lógico que ela vai ser uma fração da corrente X. Tudo bem? Então o que a gente tem aqui? A gente tem dois nós para analisar. Então a corrente X mais IE tem que ser igual a IRO. E a gente pode escrever que IE é menos Vx, né? Que Vx de novo está aplicado aqui no emissor. Menos Vx sobre Rzinho. E RO nada mais é do que Vx menos VO, né? Deixa eu chamar esse nó aqui de novo, de VO sobre RO. Beleza? E o que eu sei? Eu sei que VO nada mais é do que IRO, que é Vx menos VO sobre RO, menos alfa IE. E o que é IE? É menos Vx, então esse menos vira mais sobre Rzinho. Então agora eu posso substituir isso aqui, né? Vou ter uma expressão, lógico, manipular um pouquinho para isolar o VO. Então vou ter uma expressão que depende só de x e Vx, e eu posso ir manipulando isso até encontrar a resistência de entrada. De novo, eu não vou fazer todas as etapas dessa dedução, porque daqui para frente é bem simples. Então eu vou encontrar uma resistência de entrada que vai ser basicamente Rzinho vezes RO mais RL dividido por RO mais RL sobre beta mais 1. Beleza? Uma equação que a cara dela é bem diferente daquela que a gente encontrou para o MOSFET. Bacana? De novo, eu posso fazer algumas simplificações, né? Olha só, se eu considerar que R é infinito, ou seja, quando estou a vazio, a gente pode ver que essa resistência de entrada ela se aproxima de Rπ, beleza? Que é RE vezes beta mais 1. Por outro lado, se eu considerar que eu tenho uma resistência de carga que ela é finita e ela é bem menor do que a resistência de saída do amplificador,
né, do transistor, melhor dizendo, eu vou ter uma resistência de entrada que é aproximadamente igual a RE mais RL, RE sobre RO. E se eu manipular um pouquinho essa expressão, eu vou encontrar uma equação para a resistência de entrada que é muito semelhante à equação anterior, né? Então vou ter a resistência REzinho mais um alfa RL sobre GMRO. Então, quando eu falo em equação anterior, é a equação do MOSFET, beleza? Então a gente pode perceber que a resistência aí ela varia também muito, né, com as condições de carga, né? Bom, se a gente for analisar agora a resistência de saída, né, a resistência de saída vai chegar à mesma conclusão do MOSFET, né? O circuito que a gente vai ter que analisar é exatamente igual ao circuito do amplificador emissor comum com resistência de emissor. Eu não fiz a dedução desse circuito, mas está nas notas de aula. E o que a gente encontra é a resistência Rout igual a RO mais RE em paralelo com RP mais GM, RE em paralelo com RP vezes RO, né? Então a resistência RP, que tem alguma coisa a ver com a resistência de base do nosso transistor, ela aparece dentro dessa equação, beleza? Então é interessante vocês darem uma olhada na nota de aula para entender como que eu cheguei nessa expressão. E de novo, né, eu posso fazer uma simplificação. Considerar GMRO muito maior do que 1, eu vou encontrar uma resistência de saída simplificada, né? Pode ser utilizado ou não, depende, né, do que você quer fazer. Bom, aqui tem só um resumo das equações que a gente encontrou, né? Então, a resistência de saída para o nosso amplificador, né, tanto com o MOSFET quanto com o TBJ, é a resistência de entrada, beleza? Que nos slides vocês podem baixar, fica aí um resuminho para vocês. Bom, e agora? A gente já sabe como que o nosso amplificador gate comum e o base comum funcionam. Então eu vou adicionar esse elemento como um buffer de corrente em cascata com a nossa célula básica de ganho e vamos tentar entender o que acontece, né? Bom, esse aqui é o nosso gate comum. A gente sabe que ele tem uma resistência de entrada aqui, já estou fazendo aquela simplificação, né? Dada por 1 sobre GM mais RL sobre GMRO, beleza? E neste caso aqui, na nossa análise, eu estou considerando ainda uma carga ideal, ou seja, uma fonte de corrente ideal, ou seja, a minha resistência RL ali no caso, que a carga do gate comum é infinita, o que vai fazer com que a resistência de entrada desse bloco seja também infinita. Beleza, então eu sei qual que é a resistência de entrada dessa célula. Agora a pergunta é, qual que é a resistência de saída do meu gate comum? A gente sabe que a resistência de saída do gate comum ela é aproximadamente, né, também fazendo uma simplificação, 1 mais GM, no caso agora é GM2, porque é o transistor 2 que importa aqui, R fonte, RO2. A questão é, quem é esse resistor de fonte agora? Se eu lembrar agora que o meu circuito de entrada do gate comum é a minha célula básica de ganho, e a célula básica de ganho é modelada como uma fonte de corrente aqui, né? GM1 RVI, GM1 VI. E a saída tem uma resistência RO1, né? E isso aqui que vai ser conectado a meu gate comum, se eu fizer uma análise de Thevenin, ou seja, se eu aterrar a minha entrada, o que vai fazer com que essa fonte abra, a minha resistência de fonte é exatamente R1. O que faz com que a minha resistência de saída do meu circuito como um todo ali seja 1 mais GM2 RO2 R1. Beleza? Isso aí já simplificado. Lógico, se você quiser considerar toda aquela equação, não tem nenhum problema, né? Se você quiser saber a equação completa, né, vai dar um Rout, que vai ser RO1 mais RO2 mais GM2 RO2 RO1. Beleza? Talvez uma simplificação mais lógica aqui, né? Já que estou considerando que GMRO é muito grande, então GMRO ao quadrado, obviamente é grande até demais, e eu posso aproximar talvez isso como um GM2 RO1 RO2. Beleza? Essa talvez seria a aproximação mais interessante do que aquela anterior, mas tá lá. Bacana?
Então está aqui a nossa simplificação, né? Então nossa resistência de saída pode ser aproximada como um GM-RO2-RO1, beleza? E agora vem a questão do ganho. Então o que eu tenho aqui? Só vou fazer um desenho para a gente entender. Então eu tenho a minha célula básica, que é um GM1 VI, em paralelo com o RO1, né? Ele está enxergando o quê? Ele está enxergando um circuito que tem uma resistência de entrada infinita, beleza? Então o que acontece? Neste caso, a corrente da fonte corrente aqui, ela só pode circular nesse sentido, porque não tem como vir uma corrente com uma resistência infinita. O que faz com que a tensão nesse nó, vou chamar de VO1, seja igual a menos GM1-RO1 vezes VI. Beleza? Então tem um ganho do primeiro estágio aqui, pensando em um amplificador multistágio, né, que é igual ao ganho intrínseco da célula. Beleza? Por um outro lado, né, o meu gate comum, ele parte daqui. Então o que eu tenho? Eu tenho minha tensão VO1 sendo aplicada aqui. Então aqui tem o meu 1 sobre GM2, o meu RO2, o meu I, que eu gosto de chamar de I aqui, né? Aqui é a terra, que é o gate. E aqui a minha tensão VO, vou chamar de VO2, só para assim, diferenciar. É isso aqui que eu tenho, beleza? Então uma vez que eu calculei essa equação, eu tenho que esse circuito ele é acoplado exatamente nesse nó. E a resistência de entrada aqui, como a gente já disse, né, ela é infinita, porque a minha carga é infinita. Beleza? Então o que eu tenho? Não tem corrente entrando, mas uma vez que eu tenho a tensão VO1, eu consigo calcular qual que é a tensão VO2. Por quê? Porque eu consigo definir uma corrente I, né? A corrente, só para não ficar, espero não ficar muito confuso nessa minha dedução, né? Mas a minha corrente I, ela vai ser igual a menos VO1 sobre 1 sobre GM2, beleza? Isso eu consigo calcular. E como a corrente de entrada do circuito é zero, porque a impedância de entrada é infinita, essa corrente I ela tem que circular nesse sentido aqui, ó. Então eu sei qual que é a queda de tensão em RO2, né? Essa tensão aqui, ó, vou chamar de VRO2, eu sei quanto que é. A tensão VRO2, ela é igual a I vezes RO2. Joia? Então eu consigo expressar, de novo, desculpe pelo sentido da minha dedução, né? Eu posso escrever VO2 como sendo VO1, né? Pelo sentido que eu desenhei ali, né? Menos VRO2. Isso vai dar o quê? Vai dar VO1 mais GM2RO2 vezes VO1. Beleza? E, consequentemente, né, eu consigo expressar um ganho aqui. Beleza? Então, o que eu tenho? A tensão VO1 é o ganho intrínseco da célula de ganho, da célula básica de ganho, vezes VI. E VO2 sobre VO1, se a gente usar também a mesma dedução, vai ser igual a 1 mais GM2 RO2, né? Que eu também posso aproximar como GM2 RO2. Beleza? Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Bom, com isso tudo, eu vou reescrever esses ganhos e eu tenho isso aqui. Então, o ganho do primeiro estágio ali, né? Ele é basicamente menos GM1 RO1 e o ganho do segundo estágio é aproximadamente GM2 RO2. Beleza? Já fazendo as simplificações devidas. Se eu combinar os dois, então o ganho intrínseco dessa nova célula de ganho, que é esse cascateamento da célula básica, do amplificador fonte comum, com o meu buffer de corrente, que é o meu amplificador gate comum, eu vou encontrar um novo ganho intrínseco, que é menos GM1, GM2, RO1, RO2. E óbvio, se os transistores forem casados, ou seja, se eles forem exatamente iguais, né, já que eles consomem a mesma corrente, eu vou encontrar um ganho intrínseco que é igual a menos GMRO ao quadrado.
E se você comparar isso com o ganho da célula básica de ganho, eu tenho um aumento de GMRO, ou seja, eu elevo ao quadrado o ganho da célula básica, que é uma coisa muito interessante. Então, eu aumentei muito o ganho intrínseco, mas também eu aumentei significativamente a resistência de saída, né? Lembrando, a célula básica de ganho tem uma resistência de saída que é igual a RO1, já o meu circuito agora tem uma resistência de saída que é aproximadamente GMRO2 vezes RO1. Se os dois transistores forem iguais, GMRO ao quadrado, né? Aumentei a resistência de saída pelo ganho intrínseco da célula básica de ganho. Então também é um aumento significativo, beleza? Esse circuito, então, essa cascata, ele tem um nome que é muito utilizado, que é o circuito cascode, né? Então quando você vê um amplificador fonte comum ou emissor comum cascateado com um gate comum ou base comum, esse conjunto é chamado de cascode, beleza? É isso que a gente está analisando agora. Joia. Antes da gente continuar, eu gostaria só de trazer uma outra abordagem de como modelar o cascode, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou usar o modelo Norton, né? Então, neste caso, eu vou modelar como uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de saída. Uma coisa que a gente já sabe, a resistência de saída dessa célula vai ser a mesma calculada anteriormente, então ela é GM aproximadamente, né? GM2RO2 vezes RO1, beleza? O que nos resta agora é calcular quem é GM, né? Bom, o que a gente pode fazer? Então aqui eu desenhei o circuito inteiro, né? De pequenos sinais, no modo de pequenos sinais, e eu vou aterrar a saída e tentar calcular qual que é o valor de IO, que, como a gente já discutiu anteriormente, é a mesma coisa de eu aterrar a saída do meu modelo, e neste caso o meu IO vai ser igual a GM vezes VI, e daí eu tiro o meu ganho de transcondutância. Bacana? Como o gate comum é um buffer de corrente, significa que essa corrente IO que eu quero calcular é exatamente a corrente IO que vai vir para o circuito do primeiro estágio, ou seja, é a corrente de entrada do meu gate comum. Eu vou fazer aqui uma consideração. Já que minha resistência de saída é zero, né? Ou seja, eu tenho um curto-circuito nessa análise, a resistência de entrada do gate comum se torna algo igual a 1 sobre GM2, que é uma resistência muito baixa. E se eu considerar que isso é muito menor do que a resistência R1, eu posso fazer uma simplificação interessante aqui. Quer dizer que a grande parte da corrente dependente GM1VI, ela vai passar para a entrada do meu gate comum e, consequentemente, o meu IO vai ser aproximadamente GM1VI, beleza? Fazendo isso, eu consigo falar que meu ganho de transcondutância do meu cascode como um todo é praticamente igual ao ganho de transcondutância do transistor Q1, ou seja, do transistor do amplificador fonte comum. Beleza? Lógico, isso é uma simplificação, mas é uma simplificação bem interessante. E aí, o que eu tenho? Eu já sei a resistência de saída, né? Eu sei o meu modelo Norton agora, e eu consigo calcular meu ganho intrínseco simplesmente multiplicando o meu ganho de transcondutância pela minha resistência de saída. E a gente vai chegar, obviamente, né? A gente vai chegar exatamente na mesma equação que a gente obteve lá atrás, beleza? E aqui eu consigo analisar qual que é o impacto de eu colocar uma fonte não ideal, ou seja, uma resistência de saída da fonte que seja finita. Ou seja, simplesmente eu tenho que colocar agora essa resistência, eu chamei de ROS, de S de source, né? E eu vou encontrar que o meu ganho global agora vai ser menos GM1, que é meu ganho de transcondutância, vezes a resistência de saída do cascode, que é GM2RO1, RO2, em paralelo com a resistência da fonte. Beleza? E aí, óbvio, eu posso estudar diferentes valores da minha corrente, da minha resistência de saída e ver como isso impacta o nosso circuito, beleza? Mais para frente a gente vai discutir um pouco sobre esse impacto, eu não vou fazer a dedução matemática nos menores detalhes aqui não, beleza? Mas a conta do ganho global pode ser feita assim e talvez vocês concordem comigo, né? Esse modelo Norton é muito mais fácil de levantar no primeiro momento e em segundo ele é muito mais fácil de usar. Se eu quiser saber agora o ganho de tensão intrínseco, é só multiplicar GM por RO. Isso simplifica demais. Eu acho ele bem interessante para fazer algumas contas. Só um adendo aqui, né? O cascode ele pode ser montado com vários transistores em cascata. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é um cascode duplo, né? Um double cascode. O que eu faço? Eu tenho um amplificador fonte comum e eu vou cascateando gates comum nesse circuito. Nesse caso aqui, eu tenho dois gates comuns
em cascata. O que esse circuito faz? Para cada etapa, ele multiplica a resistência de saída da etapa anterior por GMRO. Beleza? Com isso, o que eu tenho? Eu vou ter uma resistência de saída que vai ser cada vez maior, né? E também, né, o ganho do meu circuito ele vai ser amplificado também por esse fator GMRO. Logo, nesse exemplo aqui, né, que são 3 cascodes, o que eu tenho? Meu ganho intrínseco ele vai ser o ganho intrínseco do cascode comum, que é GMRO ao quadrado, vezes GMRO, vai dar GMRO ao cubo. Se eu botar mais um, GMRO à quarta ordem, e assim por diante. Qual que é a desvantagem dessa montagem? A desvantagem é que cada vez que eu boto mais uma cascata, né, eu tenho que polarizar esses transistores. Né? Então, esse VG2 e VG3 são tensões contínuas de polarização. Significa que quanto mais cascata eu tenho, mais tensão tem que ter. Então, se eu quiser usar isso num circuito que tem uma tensão de alimentação mais baixa, como um circuito integrado, por exemplo, isso não vai ser interessante. Uma saída para ter o mesmo efeito e não precisar aumentar tanto a tensão de alimentação é o cascode dobrado, ou como o nome em inglês chama, folded cascode, que é basicamente fazer isso. Que é basicamente o seguinte, eu tenho ainda um amplificador fonte comum e um amplificador gate comum. Só que em vez de fazer um gate comum com transistor canal N, eu vou fazer um gate comum com um transistor canal P. Isso me permite dobrar o desenho. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora minha tensão pode ser menor. Né? Se a gente for analisar, o circuito da análise aqui é exatamente igual ao anterior, os resultados são exatamente iguais. Nesse caso é um cascode comum, significa que o ganho intrínseco dele continua sendo menos GMRO ao quadrado. Né? Qual que é o problema? O problema é que agora eu preciso de duas fontes de corrente para polarizar esse circuito. A corrente 2 polariza o transistor Q2 e a corrente I1 ela tem que ser igual à corrente I2 mais a corrente de polarização do transistor Q1. Se eu quiser que os dois transistores tenham a mesma corrente, né, eu tenho que fazer I1 igual a 2 vezes I2. E obviamente, como essas fontes de corrente elas não têm impedância de saída infinita, né, eu tenho dois pontos ali que vão impactar o ganho global do meu circuito. Então é uma análise um pouco mais chata de fazer, né? Mas é um circuito interessante. Né? E obviamente casar essas duas fontes correntes num circuito integrado é possível, num circuito discreto é chato, é difícil e pode ter um erro líquido ali que tem que ser contabilizado. Beleza? Mas aqui é só uma variação do circuito cascode. Tranquilo? Eu posso fazer também a análise do cascode com TBJ, é a mesma coisa, né? Também eu sei que como a impedância de saída é infinita, o meu Rin é igual a um Rp, né? Vê que é bem diferente do outro caso, né? O meu Rout ele vai ser a mesma coisa, então a questão aqui agora, a minha resistência de fonte, ela, né, que eu usei para deduzir a resistência de saída do base comum, ela vai ser a resistência de saída do transistor Q1, então da mesma forma que a gente fez para o MOSFET, não vai mudar muita coisa. Se eu considerar que o RO é muito maior que o RP, que é uma consideração razoável, eu posso simplificar essa resistência de saída, né? E eu vou encontrar que ela é aproximadamente igual a GM RP vezes RO, né? E como GM RP pode ser calculado, né, como beta, basicamente a resistência de saída desse circuito é beta RO, beleza? Joia. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu posso calcular os ganhos de cada estágio, né? O ganho do primeiro estágio, né? Vai dar aproximadamente aquilo, né? Que é GM1 vezes RO1 em paralelo com a resistência de entrada do base comum, que é RP2, vai dar isso aí. E o ganho do segundo estágio vai dar basicamente GMRO. Né? É só fazer as contas. E com isso, meu ganho intrínseco ele é muito parecido com a fórmula do ganho intrínseco do MOSFET, só que como minha resistência de entrada do base comum não é infinita, em vez de eu ter RO1 ali, eu tenho a resistência RP2, que ela é mais relevante. Beleza? E aí, ou seja, meu ganho intrínseco ele pode ser aproximado como beta do transistor 2 vezes GM1 vezes RO2. Beleza? Bom, e da mesma forma, eu posso fazer uma modelagem usando o modelo Norton para poder simplificar minhas contas depois, com análise de como que é o impacto da resistência de saída. Só que em vez de a gente fazer essas contas, eu fiz aqui um comparativo. Né? Então, qual que é o efeito da impedância da fonte de corrente, da saída da fonte de corrente, no ganho global dessas células de ganho que a gente analisou? Né?
que eu vou fazer aqui é uma consideração que é o seguinte: eu vou assumir uma fonte de corrente do tipo espelho de corrente, beleza? E eu vou assumir que todos os transistores envolvidos no meu circuito são iguais, de forma que tanto GM quanto RO para cada transistor seja igual, beleza? Então, vamos pensar, a célula básica de ganho com MOSFET, a gente viu que eu tenho um ganho intrínseco de menos GM-RO e uma resistência de saída que é igual a RO, ou seja, a resistência de early do meu transistor. Quando eu coloquei uma carga, um espelho de corrente, a gente viu que o meu ganho agora é a metade do ganho intrínseco e que minha resistência de saída vai ser o paralelo da resistência de saída da fonte corrente com a resistência de saída do transistor, ou seja, RO, resistência de early, dividido por 2. Tá, e o cascode? A gente viu que o cascode intrínseco me dá um ganho intrínseco que é o quadrado da célula básica de ganho e que minha resistência de saída ela é multiplicada por GMRO também, beleza? Então aumenta tanto o ganho intrínseco quanto a resistência de saída. Só que quando eu coloco uma fonte de corrente do tipo espelho que tem uma resistência RO, que é notavelmente bem menor do que a resistência de saída do cascode, o que eu vou encontrar é um ganho global que é igual a menos GMRO e uma resistência de saída que é igual a GMRO. Tá, e daí? E daí que se eu comparar isso com a célula básica de ganho com carga, em vez de eu ter um aumento do ganho global, que é o quadrado, né, que seria um aumento de ganho muito interessante, eu simplesmente multiplico o meu ganho global por 2. E a resistência de saída é modificada, agora ela é GMRO, né, que é uma resistência também muito grande. Mas olha só, eu tenho um cascode, que é um elemento que me mostrou ter um ganho em relação ao ganho intrínseco muito expressivo, mas quando eu coloco isso num circuito prático, eu não tenho esse ganho tão grande. E qual que é o problema? O problema é que junto com o aumento do ganho intrínseco, vem um aumento significativo da resistência de saída. E para isso não afetar o ganho global do meu circuito, eu preciso que a minha carga seja grande, né? E obviamente o espelho de corrente não traz isso. O espelho de corrente ele tem uma resistência de saída que para esse nível de resistência que a gente está discutindo é relativamente baixo. E aí vem o segundo efeito, né? Se eu quero aumentar o ganho dessa célula, como a gente discutiu lá atrás, uma solução era botar o buffer de corrente. Então o buffer de corrente traz ganhos, né? Mas a outra seria mexer na fonte de corrente e aumentar a resistência de saída dessa fonte. Que aí eu posso combinar as coisas e ter um aumento gigantesco do ganho da célula. Beleza? Então o que a gente vai fazer nas próximas aulas é discutir como que a gente pode modificar a fonte de corrente, além do espelho de corrente tradicional, para tentar aumentar a resistência de saída dessas fontes de corrente e com isso aumentar o ganho global das minhas células de ganho. Beleza? Então é isso, essa aula ficou um pouco mais longa, mas eu queria completar o raciocínio. E um grande abraço, até a próxima, tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.